Chegou o momento de nos reunirmos e juntos louvarmos a Deus. Depois de uma semana, que legal te encontrar. Sentar e conversar sobre o que aconteceu. Esse é nosso cantinho, nosso lugar. Nossa hora de aprender com muita brincadeira. Que a criançada é feliz, é de primeira. Chegou o momento de nos reunirmos E juntos louvarmos a Deus. Depois de uma semana, que legal te encontrar. Sentar e conversar sobre o que aconteceu. Esse é nosso cantinho, nosso lugar. Nossa hora de aprender com muita brincadeira. E a criançada é feliz, é de primeira. E a criançada é feliz, é de primeira. Oi crianças, tudo bem com vocês? Então, mais uma semana se passou e a gente vai fazer a nossa oração para cantar algumas músicas juntos, tá certo? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais uma semana que se passou, muito obrigado porque todos nós estamos bem, muito obrigado porque o Senhor nos ama e nos guarda. Nos abençoa, faça com que esse vírus possa passar logo para a gente poder voltar a se reunir, porque todos nós estamos com muita saudade de ir à tua casa, te louvar com todos os nossos irmãos. Nos abençoa, faça com que sempre nós possamos ser mais fiéis a Ti, independente das circunstâncias que nós estejamos passando. Em nome de Jesus, amém.
pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais uma historinha no nosso CDP online. Que bom que podemos estar assim juntinhos mesmo diante dessa quarentena. Então vamos lá. Hoje a nossa historinha é sobre o profeta Elias. Se você não se lembra muito bem, vamos relembrar agora. O nosso profeta nasceu em uma cidade chamada Tisbe e foi levado por Deus até Israel para confrontar o pecado da idolatria em que vivia o povo de lá. Porque durante o reinado do rei Acabe e de sua esposa, a rainha Jezabel, o povo israelita se afastou do Deus vivo e começou a adorar um Deus chamado Baal. Já pensou? O nome Elias significa meu Deus é o Senhor e não há outro. Não esquece isso, beleza? Seu nome diz muito sobre a missão de Elias aqui na terra dada pelo próprio Deus. Certa vez, o profeta Elias encontrou o rei Acabe e disse que, tão certo como vive o Senhor, não haveria chuva em Israel nos próximos anos. Assim, Deus falou com Elias para que ele fosse para as terras que fazem fronteira com o rio Jordão e ali ficasse. Dessa forma, ele beberia da água do riacho e os corvos lhe trariam pão e carne. Passando 2 dias, o riacho secou, pois não chovia. Então Deus o mandou até Sarepta e disse para que ele ficasse por lá, onde uma viúva lhe daria o que comer. Chegando na cidade, avistou a tal viúva e lhe pediu água e comida. Porém, ela lhe disse que, tão certo como vive o Senhor, nada havia cozido e que tinha apenas um pouco de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e que planejava preparar esse pouco de comida para ela e seu filho, e que depois disso morreriam. Então Elias lhe disse: Não temas. Vai fazer o que tu dissestes, mas primeiro faz disso para mim, um bolo pequeno, e me traz aqui. Depois faz para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor: a farinha de tua panela não se acabará, e o azeite não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Assim, ela obedeceu ao profeta e os 3 comeram por muitos dias e nada acabou, assim como Elias dissera. Depois disso, o filho da mulher adoeceu. Ficou tão doente que morreu. A viúva então ficou muito triste e aflita, então falou: Homem de Deus, o que eu fiz? Tu veio para me lembrar da minha iniquidade e matar o meu filho? Então Elias tomou o menino, levou para o quarto que estava e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo, afligiste matando o filho. Rogo-te que faças a alma deste menino tornar a voltar nele. O menino então reviveu e a mulher acreditou que de Elias era verdadeira a palavra do Senhor. Muito tempo depois, ao 3º ano, Deus mandou Elias a Acabe, prometendo chuva a Israel. O rei Acabe então chamou Obadias, o qual era mordomo e muito fiel ao Senhor, e pediu para que partisse por um caminho e ele por outro, a fim de que achassem algo para os cavalos e mulas, e eles não morressem. Então seguiram os 2. No fim da procura, Obadias se encontrou com Elias, e ele pediu para que Obadias dissesse ao rei Acabe que o profeta estava lá. O mordomo então ficou aflito diante dessa situação. Eu pequei para que tu entregasses o teu servo na mão do rei e ele me mate. Tão certo quanto vive o Senhor, não houve nação nem reino que não mandasse homens à tua procura. Agora tu diz isso. E se quando eu disser isso ao rei, o Espírito do Senhor te levar, não sei para onde, eu não te achando, o rei me mate? Eu sou servo e temo o Senhor desde a minha mocidade. Por acaso não te disseram o que fiz quando a rainha matava os profetas do Senhor? Eu escondi 100 profetas e os sustentei com pão e água. E agora tu diz isso para eu apresentar ao rei o profeta Elias? E Elias firmemente respondeu ao mordomo: Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, hoje me apresentarei ao rei. Assim, o mordomo fez o que havia de ser feito. Ao ver o profeta, o rei lhe disse: És tu o perturbador de Israel? Eu não tenho perturbado Israel, mas sim você e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e fostes seguir Baal. Agora, mande que se ajunte todo Israel, e além dos 450 profetas de Baal, dos 400 profetas de ídolos que comem da mesa da rainha Jezabel, todos devem ir ao Monte Carmelo. Em frente a todos os profetas, Elias repreendeu o povo. Até quando vacilarás entre 2 pensamentos? Só eu fiquei dos profetas do Senhor, enquanto que os de Baal são 450. Peguem, pois, 2 novilhos e dividam, e coloquem sobre a lenha. Eu pegarei outro e farei o mesmo. Então invocareis o nome do vosso Deus, e eu invocarei o Senhor. E o Deus que responder por fogo, esse é o verdadeiro Deus. E fizeram conforme um acordo.
Só que o povo invocava o nome de Baal e nenhuma resposta se ouvia. Clamei em altas vozes. Pode ser que eles estejam meditando ou atendendo às necessidades. Ou até viagem, ou dormindo e depois acordar. Depois do meio-dia, sem resposta alguma do ídolo Baal, Elias chamou o povo, restaurou o altar que estava em ruínas, pegou 12 pedras para simbolizar as 12 tribos dos filhos de Jacó. Depois, preparou o altar com valas enormes para semear, armou lenha, dividiu o novilho e encheu o lugar com água. No devido tempo, aproximou-se e invocou o nome do Senhor. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo e pela tua palavra fiz todas essas coisas. Respondei-me, pois, para que o povo saiba que tu és Deus. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto. A lenha, as pedras, a terra e a água sumiu. O povo, ao ver a presença do Senhor, caiu de rosto em terra e declarou que o Senhor é Deus. Assim, Elias acabou com os falsos profetas. Depois, disse ao rei que ele poderia comer, pois a chuva viria, e isso aconteceu. Caiu uma chuva muito forte, com vento e nuvens carregadas. Depois de tudo o que aconteceu, Acabe contou a Jezabel, a rainha, o que Elias havia feito, e então, tomada de raiva, ela jurou se vingar de Elias, invocando uma maldição sobre si mesma. Que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a Elias o que ele fez aos profetas de Baal. Elias ficou morrendo de medo, mandou seu servo até Berseba e foi até o deserto. Se encostou em uma árvore e pediu a morte ao Senhor. Basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma, porque não sou melhor do que os meus antepassados. Deitou e dormiu. Então o anjo do Senhor o tocou para que ele comesse. Ele levantou e viu um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu e voltou a dormir. Voltou o anjo do Senhor e lhe pediu para que comesse mais, porque o caminho seria longo. A comida lhe tornou forte para que caminhasse 40 dias e 40 noites até um lugar chamado Horebe, o Monte Sinai, aquele mesmo onde Deus se revelou a Moisés. Ali entrou numa caverna onde passou a noite e Deus falou com ele. O que fazes aqui, Elias? Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram e mataram os teus profetas. Apenas eu restei, e ainda procuram me matar. E o Senhor fez vir ventos fortes, terremotos e fogo. Quando Elias foi até a entrada da caverna, Deus lhe perguntou novamente. O que fazes aqui, Elias? Volta pelo mesmo caminho de onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Hazael para ser rei da Síria, depois Jeú para ser rei de Israel e Eliseu para substituir você como profeta. Quem escapar de Hazael será morto por Jeú. Quem escapar de Jeú será morto por Eliseu. Mas preservarei 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal. Elias assim encontra Eliseu e lhe coloca a capa. E depois de se despedir, saiu ele com um profeta a segui-lo. Passado algum tempo, depois de invasões à cidade de Samaria, Acabe se interessou por uma vinha que pertencia a um homem chamado Nabote, mas ele não quis vender. Jezabel, então, articulou para que Nabote fosse morto, e assim Acabe conseguiria a vinha. Assim sendo, Deus disse a Elias: Vá encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que governa em Samaria. Ele estará na videira de Nabote, para tomar posse dela. Ao se encontrar com Acabe, o profeta disse da parte de Deus que haveria grande destruição em sua família, desde aquele que estivesse na cidade até o campo. Até mesmo sua mulher Jezabel não escaparia. Então Acabe se encheu de tristeza, rasgou suas vestes e se humilhou perante o Senhor. Assim o rei de Israel foi poupado do fim trágico que teria. Passaram-se dias, tempos, guerras, e o rei Acabe morreu. E a palavra de Deus se cumpriu. Para suceder Acabe, seu filho Acasias reinou sobre Israel, mas fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, da sua mãe, e serviu ao deus Baal. Certa vez ele caiu de um quarto bem alto e ficou doente. Sabe o que ele fez? Mandou mensageiros consultarem Baal para ver se ele ficaria bom.
Mas o anjo do Senhor mandou Elias lhe perguntar se não havia, porventura, Deus Todo-Poderoso de Israel. No final, o rei Acasias morreu, assim como Elias dissera, segundo o Senhor Deus. Perto do tempo de Elias ser levado pelo Senhor ao céu por um redemoinho, o profeta saiu até Gilgal com Eliseu, até por fim chegarem ao Jordão. Eliseu prometeu não abandonar o profeta e dizia: Tão certo como vive o Senhor e a tua alma, não te deixarei. Eliseu sabia que o seu senhor Elias iria deixá-lo e ser levado aos céus. Então Elias tomou seu manto, enrolou-o e bateu nas águas, as quais se dividiram e eles passaram entre elas. Após isso, Elias perguntou a Eliseu: Pede o que tu quer que eu faça, antes de que eu seja tomado. Peço-te que me dê porção dobrada do teu espírito. Indo eles conversando, um carro de fogo com cavalos de fogo chegou, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Disse Eliseu: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Rasgou o manto de Elias em dois, bateu as águas, e elas se dividiram quando ele clamou pelo Senhor. Alguns profetas estavam também por perto, e ao verem que Eliseu realizou tal ato, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E aí, pessoal, gostaram da história? Por ela podemos perceber o quão nosso Deus é poderoso e que nenhum outro falso Deus pode chegar aos seus pés, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Que bom que podemos contar com um Deus tão zeloso e cuidadoso. Lembram que Elias ficou com medo quando ameaçaram ele de morte? Pois é, hoje aprendemos novamente que não devemos temer nem homens, nem doenças, nem reis, nem espada, porque Ele nunca nos abandonará. Podemos ser jovens ou até mesmo bem velhinhos, mas Deus promete que nunca desamparará o justo. Tchau, pessoal! Até a próxima lição!